E aí, pessoal, como é que vocês estão? Nesse sábado, então, como a gente comentou no encontro, a gente tem essa atividade extra de Química Experimental, tá? Aqui quem fala é a professora Jéssica. É, E como a gente já tinha comentado no encontro também, vocês viram no roteiro da semana, dessa semana 2, a gente falou muito sobre os utensílios de laboratório e tudo mais, né? É assunto que a gente já está falando desde a semana anterior, sobre as boas práticas, né, de laboratório. Vocês viram que essa questão de saber manusear os equipamentos do laboratório, os utensílios, do que pode, o que não pode fazer, são questões bastante importantes para evitar principalmente acidentes, tá? Claro que a gente não quer também acabar descalibrando algum material, alguma coisa assim, mas isso a gente consegue comprar, né? Agora o problema é se você tem algum acidente e acaba machucando ou tendo alguma lesão mais séria, isso é complicado, né? Por isso que a gente está fazendo dando ênfase, né, nessas questões para vocês saberem se portar quando entrarem num laboratório. E como eu comentei também, essas boas práticas, elas servem para todo tipo de laboratório, não só para os de química, tá? Como eu comentei no encontro, nem todos puderam participar, mas a gente falou bastante sobre os laboratórios de engenharia, que tem muitos equipamentos caros e tudo mais. E isso acaba é, refletindo também nessas boas práticas, né? Porque a gente tem que ter um cuidado com os equipamentos que são muito caros, tá? Mas falando especificamente desse roteiro desse sábado, o que foi pedido para a gente fazer? É, a professora Natália preparou duas soluções para a gente analisar e ela trouxe algumas instruções superficiais, digamos, né? Algo mais reduzido para que a gente pudesse entender o que ela estava querendo com aquela solução e que a gente pudesse fazer com uma riqueza maior de detalhes os procedimentos, tá? Então, era basicamente listar esses procedimentos, só que de uma forma mais detalhada. Se vocês viram no e-mail, no primeiro e-mail desse roteiro da semana, eu mandei dois links de dois vídeos de professores de química que podem ajudar também a entender como que essa solução, essa primeira solução de vermelho de metila, que é essa daqui, né? É um indicador de pH, ácido base, como que ele é preparado. Então, a gente já, só pelo vídeo, a gente já consegue ter várias ideias do que a gente pode fazer. Se você não recebeu esse link, eu vou deixar na descrição do vídeo também, que eu acho que vai facilitar bastante, tá? Além de um outro material extra que eu tô mandando junto com esse e-mail do link desse vídeo, para vocês darem uma olhada, caso alguém tenha alguma curiosidade, tá? Então, vamos lá. A questão que ela trouxe foi que essa solução vermelho de metila é um indicador de pH, ou seja, de ácido base, né? E para o preparo dele, se dissolve 0,1 gramas de vermelho de metila em 60 ml de álcool etílico e diluir essa mistura em 100 ml de água, né? Observação: o vermelho de metila não é classificada como perigosa. Quando em pó, em caso de vazamento, pode causar irritação nas mucosas nasais. Outros perigos: o produto não é inflamável, combustível ou explosivo e tem baixa toxicidade oral e dérmica. Observação 2: álcool etílico provoca irritação aos olhos com vermelhidão e dor, pode provocar irritação nas vias respiratórias, pode provocar sonolência ou vertigem, e a exposição repetida pode provocar danos ao fígado e ao sistema nervoso central. Tá? É... Essas duas observações ela colocou aqui justamente para ajudar a gente a
a definir principalmente aquelas questões dos EPIs que a gente comentou no roteiro da semana passada, né? No capítulo 1 do nosso livro. Então, qual que era a ideia dessa primeira atividade? Fazer essa listagem do procedimento, né? Então, a gente começa pela utilização do jaleco de mangas compridas, que foi um item bastante importante que a gente comentou, tá? Cuidado que se deve ter sempre, independente do material que se está trabalhando, justamente por causa dos perigos que a gente pode ter no laboratório, que a gente também já comentou. Pesar em balança analítica o 0,1 grama de vermelho de metila, utilizando espátula de aço e um Becker, que isso daí vocês podem reparar que o primeiro item, né, desculpa, o primeiro link que eu mandei para vocês é um vídeo do professor fazendo essa solução e ele usa realmente essa balança com essa espátula de aço. Então, é um vídeo bastante expositivo, tá? Todos os passos a seguir devem ser realizados dentro de capela pelo manuseio do álcool etílico. E uma outra coisa bastante importante em relação à balança, né, do item 2 aqui, é que, como a gente já comentou também, essas soluções de química, elas são bastante precisas. Então, se é 0,1 gramas, a gente tenta conseguir 0,1 gramas, se a balança tiver uma precisão maior que uma casa, então 0,100, entende? Então, a gente precisa ter uma precisão boa na hora da mistura para que o resultado dessa solução ele seja o que a gente está esperando, tá? Quarto item, em uma proveta, adicionar 60 ml de álcool etílico e adicionar o álcool ao Becker. Devido ao volume grande, o mais indicado é utilizar o proveta, mas também pode ser usado pipetas, tá? Próximo item, com um bastão de vidro, agitar vagarosamente a solução de vermelho de metila e álcool etílico até a completa dissolução. Depois, com um balão volumétrico de 100 ml, adicionar o conteúdo do Becker e adicionar água destilada até a marca de 100 ml. A água pode ser adicionada com piceta para ajuste grosso e, posteriormente, pipeta de Pasteur para ajuste fino do volume correto, tá? Então, é importante também respeitar essas quantidades, tá certo? Basicamente, isso daqui. Se vocês tiverem alguns itens a mais para colocar vendo aquele vídeo que eu estou indicando para vocês, fiquem à vontade, tá? Aqui também, com o jaleco, a gente poderia colocar luva, óculos, se vocês quiserem acrescentar, tá bom? E a segunda solução é essa solução de sacarose, de 0,4 mols. Para o preparo, dissolva 136,92 gramas de sacarose em cerca de 700 ml de fosfato de potássio. Complete o volume da solução para 1 litro com fosfato de potássio. Observação: o fosfato de potássio não é uma substância classificada como perigosa pela ONU. Quando em pó, em caso de vazamento, pode causar irritação nas mucosas nasais. Outros perigos: o produto não é inflamável, combustível ou explosivo e tem baixa toxicidade oral e dérmica. Então, o nosso procedimento aqui, né, seria utilizar o jaleco de mangas compridas, como a gente já comentou na solução anterior, né, os mesmos motivos. Pesar em balança analítica esses 136,92 gramas de sacarose, utilizando espátula de aço e um Becker. Em uma proveta, adicionar cerca de 700 ml de fosfato de potássio. Devido ao elevado volume e massa, adicionar aos poucos o líquido no Becker, vertendo sólido e líquido para o balão volumétrico de 1 litro. Repetir várias vezes até utilizar todo o volume da proveta. Tampar o balão volumétrico e agitar vagarosamente com cuidado
até completa dissolução da sacarose. Completar o balão volumétrico de 1 litro com fosfato de potássio até a marca de 1 litro. Utilizar uma pipeta de Pasteur para ajuste fino do volume correto, tá? Então, a ideia desse roteiro era justamente montar como se fosse um script mesmo, né? Voltando, né, no encontro dessa semana, que a gente conversou bastante, eu até comentei que quando eu fiz alguns ensaios no meu período de mestrado, eu tinha também essa, como se fosse uma receita de bolo, realmente, para fazer aquela solução que eu precisava para deixar as minhas amostras de molho, em banho-maria, na verdade. Então, é bom a gente ter esse script, sabe? Esse procedimento claro na nossa cabeça e em papel para a gente ir consultando, tá? Quando a gente não tem muita afinidade com a solução que a gente vai preparar, é sempre bom ter o papel do lado com as quantidades exatas que a gente precisa misturar, que a gente precisa pesar na balança, que a gente precisa ir já separando, né? E a sequência certa do que misturar com o que, de como fazer o manuseio dessas soluções, né? Se vai misturando aos poucos ou se, né, pode colocar um pouco mais, enfim. Que cada solução tem a sua particularidade, tá? Mas todas elas precisam ser bem precisas. Então, se você já tem todo esse roteiro, fica muito mais fácil e muito mais preciso. Então, e mais rápido também. Como eu comentei, essa solução que eu estava preparando, eu levei entre separar todo, eram vários elementos que eu precisava misturar, né? Várias soluções para chegar nessa solução final. Então, eu separei vários beckers com as soluções, né? Alguns eram em pó, outros em líquido. Deixei tudo separadinho e só fui misturando. Porém, eu levei um pouco mais de 3 horas para preparar tudo. Então, é uma coisa bastante demorada, porque você precisa dessa precisão, então acaba ficando demorado, tá, gente? Por isso que é sempre importante a gente ter esse procedimento. Se você não achou, escreve, né? Digita no computador, depois imprime, ou escreve num papel com auxílio do professor ou da pessoa responsável pelo laboratório, que tem uma experiência maior, para que você, na hora de fazer a solução, não tenha dúvidas, tá? E evita acidentes também, tá certo? Espero que tenham gostado do roteiro dessa semana. Achei bastante interessante. E qualquer dúvida, a gente se encontra no próximo encontro, tá bom? Ótimo final de semana para vocês.